Dando continuidade, agora no quarto item da série de 10 que nós estamos fazendo, nós vamos abordar sobre a mediunidade. A mediunidade é uma capacidade natural de todos os espíritos, estejam eles reencarnados ou não. Isso significa que qualquer pessoa pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. O médium é um intermediário e, ao mesmo tempo, ele é um intérprete do pensamento do espírito. E é por isso que acontece a comunicação com entidades que falam idiomas diferentes daquele idioma que é comum, que é normal, usado pelo médium. A própria trajetória humana é a consequência desse permanente contato entre os espíritos e os seres humanos. Agora, nesse primeiro item, o que é mediunidade? Conforme nós já dissemos, a mediunidade é a capacidade de todos os seres de entrar em contato com o mundo espiritual que está à nossa volta. Até mesmo entre os animais inferiores já estão presentes sinais dessa capacidade. Nós sabemos que cães, gatos, cavalos e outros animais conseguem perceber visualmente presenças que são invisíveis para os seres humanos. Existem muitos relatos sobre cães que ficam latindo e olhando para um ponto onde nós olhamos e não vemos nada, cavalos que recusam a continuar galopando e começam a relinchar sem parar, se recusando a continuar na trajetória que eles estavam seguindo, sinal que eles estão percebendo alguma coisa ali que o olho humano não consegue perceber. Eles percebem presenças que normalmente os seres humanos não conseguem observar. Com relação aos seres humanos, existem basicamente dois tipos de mediunidade: a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos físicos ocasiona a produção de fenômenos materiais diversos, como a telecinese, que é a movimentação de objetos à distância, fenômenos poltergeist, que vem da junção de duas palavras alemãs, polter, brincalhão, geist, que é espírito ou fantasma, e existem os fenômenos de levitação, objetos que flutuam, fenômenos de aporte, que o objeto ele desaparece de um lugar e aparece em outro, fenômenos de endoporte, onde objetos que somem em um determinado lugar eles aparecem no interior do corpo humano, nos casos de algumas práticas de feitiçaria. Existe a escrita direta. Nós temos um exemplo na Bíblia da mensagem que foi escrita na parede e que era um alerta para o rei. Durante os fenômenos de poltergeist, é comum acontecer ruídos, panelas que caem de armários fechados, roupas que incendeiam dentro do guarda-roupa, pedras que são lançadas nas portas, nas janelas e telhados de uma casa, ruídos estranhos, cômodos que a luz acende e apaga sozinha, aparelhos elétricos que ligam e desligam sozinhos, e um fenômeno chamado parapirogenia, que é a produção paranormal de fogo, onde até colchões são incendiados por causa de ação de uma entidade espiritual, aproveitando-se geralmente de uma adolescente, de alguém ali que mora naquela residência, que está entrando na fase de puberdade, onde aumenta a quantidade de ectoplasma que a pessoa produz, e é essa substância
que é usada em praticamente todos os efeitos físicos de mediunidade. Com relação à levitação, dois médiuns do passado ficaram muito conhecidos por produzirem esse tipo de fenômeno. Era Daniel Douglas Home, era um médium inglês, e Carmine Mirabelli, era um médium italiano que viveu aqui no Brasil, que eles conseguiam produzir esse efeito de levitar acima do chão, e existem desenhos e fotografias referentes a esse tipo de acontecimento. No banquete do rei Baltazar, apareceu escrito na parede a frase Mene, Mene, Tekel, Parsim. E as pessoas ficaram assustadas com aquilo. Isso está na Bíblia, em Daniel, capítulo 5, versículos 25 a 28. Daniel foi chamado para interpretar o significado daquelas frases e ele interpretou: Mene, Mene, Deus contou os teus dias e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E Parsim, teu reino será dividido e entregue aos medas e persas. Essa foi a interpretação que o profeta Daniel deu às palavras que apareceram escritas na parede durante uma festividade com o rei Baltazar. E isso aí foi um aviso dado por alguma entidade espiritual que escreveu essa frase na parede e ela foi interpretada pelo profeta Daniel porque era um texto escrito em aramaico antigo e só ele conseguiu interpretar o sentido do que foi gravado, escrito ali na parede. E tudo aquilo que estava escrito realmente aconteceu. O rei Baltazar caiu e o reino dele foi dividido entre os medas e os persas. Esses que nós comentamos em linhas gerais são alguns dos exemplos de efeitos físicos. E existe a mediunidade de efeitos intelectuais, e ela se expressa por fenômenos de ordem psicológica, como intuição, telepatia, psicografia, xenoglossia ou mediunidade poliglota, psicofonia, canalização ou channeling e outros mais. A intuição ela é definida como um contato direto, mente a mente, entre dois seres, esteja os dois encarnados, desencarnados, ou um encarnado e o outro desencarnado. Isso acontece muitas vezes sem que o encarnado esteja esperando, ele recebe uma intuição, uma ideia sobre alguma coisa, e através da análise daquela ideia que ele recebeu, ele consegue até fazer uma descoberta, criar um invento, um tratamento, alguma coisa assim dessa natureza. Ele age de maneira intuitiva e vê que aquela intuição deu certo, que ela não é de origem material, é um pensamento que foi enviado geralmente por um desencarnado e que ele captou aquele pensamento e usa aquilo ali em seu benefício ou no benefício de terceiros. A telepatia é um fenômeno muito parecido com a intuição, só que por meio do uso da telepatia, a pessoa consegue conversar com outra pessoa mentalmente sem o uso de nenhum tipo de linguagem. Então se conversa telepaticamente. Isso foi pesquisado durante muitos anos pelo norte-americano Dr. Joseph Banks Heine, na Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos, e ele efetuou experiências com médiuns que estavam em prédios diferentes
e eles enviavam mensagens mentais uns para os outros, um enviava, o outro recebia, e a taxa de acerto foi considerada muito elevada na época. E, segundo relatos, os militares norte-americanos e russos estudaram durante muito tempo isso e realizaram inúmeras experiências empregando a telepatia. Inclusive, o caso do submarino Nautilus, no final da década de 60, ele estava nas proximidades do Alasca e um marinheiro ali dentro do submarino estava recebendo ordens telepáticas de outro marinheiro que estava nos Estados Unidos. Então, através da telepatia, o marinheiro que estava enviando o comando, ele escrevia primeiro no papel e depois ele mentalizava, e o marinheiro que estava lá executava a manobra no submarino de acordo com o que era indicado, ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, e a taxa de acerto também foi considerada muito elevada. E no caso dos efeitos físicos, nós temos o fenômeno de materialização ou de ectoplasmia, que é o nome científico, no qual o espírito aparece materializado nas reuniões e se tornando visível. É possível pegar nele, é possível interagir fisicamente com ele. Um dos casos mais famosos desse fenômeno é de um espírito chamado Kate King, que foi o físico e químico inglês William Crookes, que efetuou experimentos com esse espírito no transcurso de 4 anos seguidos. Então, a Kate King aparecia materializada nas reuniões, conversava com os participantes, entregava presentes materializados também. Em um dos experimentos foi cortada uma mecha de cabelo dela, em outro foi cortada uma parte do tecido que ela vestia, e também foi feita uma experiência química, onde foi dada uma substância chamada barrita, que ela assoprou em um canudo, e o canudo estava dentro de um copo, e dentro do copo tinha essa barrita, e ela ficou escura, o que comprovou que o espírito respira e também expele gás carbônico como os seres humanos. E durante 4 anos foram feitas essas experiências. Existe um livro chamado Fatos Espíritas, onde o Dr. William Crookes narra a maioria dos experimentos que ele realizou com Kate King. Na verdade, o nome dela era Anne Owen Morgan, era filha do pirata John Morgan, pirata inglês, e ela estava cumprindo um trabalho ali durante aquelas reuniões. Ela havia sido disponibilizada pela espiritualidade para participar ali daquelas reuniões e demonstrar fisicamente a sobrevivência dos espíritos, a sobrevivência da individualidade humana após a desencarnação. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aulinha sobre mediunidade. Não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de comentar o que vocês acharam, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de compartilhar com seus amigos e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar também o sininho para receber notificações. Todas as quartas-feiras, 8h15, um novo vídeo será disponibilizado, dando sequência a essa série de 10. Tá? Esperamos que vocês tenham gostado. Na descrição
do vídeo existem todos os outros vídeos que nós já colocamos. Existem um livro gratuito sobre o Grande Reset, que nós ainda vamos fazer um vídeo especial só sobre esse assunto. E nós aguardamos a sua inscrição no canal, o seu compartilhamento, o seu like, o seu comentário. E não se esqueça de ativar o sininho para que você seja sempre avisado. Todas as quartas-feiras, às 8h15 da noite, um vídeo novo nosso será publicado aqui no YouTube e também no Rumble. Um abraço, fiquem com Deus.